Olá, eu sou Adriana Coelho. Acabei de postar um vídeo falando sobre como foi, mais ou menos, né, como foi a minha criação e explicando sobre as crenças limitantes que a gente adquire. Muitas delas são na criação da gente, né? Porque nossos pais aprenderam daquele jeito e nos ensinam da melhor forma possível aquilo que eles acham que é certo pra gente. E nesse relato meu, eu contei que eu era obrigada a ir à igreja, né? Porque minha família é toda católica, tanto do meu pai como da minha mãe. A minha mãe não vai em missa, nunca foi, mas em compensação, ela tem a santinha dela, Nossa Senhora das Graças, né? Porque ela reza para aquela santinha, ela também, né? Pronto, ela é devota a essa santa, né? E tem um quadro do Nosso Senhor Jesus. Então, ela reza ali, naquele, ela tem a mesinha, né? Com a santinha dela. Então, ela gosta de rezar. E eu ia na igreja que eu era obrigada a ir, né? Quando a gente repete muita coisa, a gente não tem. A maneira que a gente tem, né, de falar. É igual, por exemplo, quando eu falo muito, né, repito muito uma coisa, minha mãe fala, Adriana, para com essa ladainha, entendeu? Ou então, fica repetindo o mesmo André Luiz. E assim que eu postei o vídeo, né, eu fui ver se ficou bom. E aí eu falei, né, que eu não. Vocês vão assistir o vídeo, né? Espero que assistem. E vejam que sentido que eu quis dizer da ladainha, porque querem dizer que é forma de repetição. Porque quando eu era criança, para mim era a mesma coisa que o padre falava, né? Porque tem aquela hora do sermão e tem a hora da hóstia, né? Da comunhão, né? De comungar, né? É tudo certinho. Então, para mim que era criança, aquilo para mim era uma ladainha, mas não é porque eu falei por mal nem por ofender, não. Porque afinal de contas, eu nem contei a coisa não que eu vou contar agora. É, de pequena, né? Quando eu era pequena, eu era obrigada a ir, né? Então, claro, quando a gente faz uma coisa obrigada, a gente não gosta, né? E quando a gente deixa de ser obrigado, que a gente é dono do nariz da gente, a gente não vai fazer aquilo que a gente fez sem querer a vida inteira. Tipo, a vida inteira, quando eu era criança, né? Então, depois que meus filhos já estavam grandes, eu lembro que às vezes eu pensava, gente, eu nunca mais fui à missa, gente, eu tenho que levar meus filhos à missa. E aconteceu uma vez de eu meus filhos e meus maridos, né, na época era meu esposo. A gente falava em ir, mas ele ia para fazenda assim, às vezes sábado, segunda a sábado, e às vezes domingo ia também, né, quando era tempo de colheita. E também a gente era o lugar que eu tinha para sair era para fazenda, então eu não ia à missa, eu ia cedo para fazenda e voltava à noite. Uma vez a gente pensou, né? Ó, essa semana nós vamos à missa. Ai, gente. Eu nem sabia mais o horário de missa. Se era 8, se era 9, se era 10. Porque tem a missa, deve ter a missa das 10, né? Das 11, né? Eu tô falando assim com pureza de alma, assim, totalmente aberta, assim, como aconteceu. Aí a gente arrumou e foi pra igreja. Quando a gente chega lá na porta da igreja, sem saber o horário, eu falei, mas se a gente vai e espera, deve ter uma missa. Que quando a gente vai entrando na porta, o padre falou assim, vai com Deus e amém. Quer dizer, a gente chegou na hora da missa acabar para assistir a missa. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que a gente chegou com a missa acabando. A gente entrando para assistir o padre mandando embora, porque já tinha acabado. Aí eu falei assim, ó, fica quieto, faz de conta que nós estamos saindo, porque a gente tá acabando de chegar, né? E aí ele falou assim, nossa senhora, a gente chegou com a missa acabando, depois a gente não foi mais. Mas assim, não é que não que eu falei a palavra ladainha por mal, não, gente, pelo amor de Deus, vê lá, eu era uma criança, né? Aí eu tava aqui agora conversando com meu filho, né? Mas o vídeo ficou tão bom, né? Eu expliquei tudo que eu queria. Foi totalmente inspirado, né? Assim, e eu não queria que ninguém levasse a mal, né? Sobre essa questão da ladainha que eu quis dizer. Foi só como uma forma de repetição que eu quis dizer, né? Porque eu respeito, né? Os católicos, respeito tudo, entendeu? E também gosto que respeite a mim também, né? Lógico. Mas foi só para explicar essa questão da ladainha que eu falei. Porque eu tô com isso aqui na cabeça. Isso, quando a coisa me perturba muito, se eu errar, eu tenho que voltar e pedir desculpa. Se eu fizer uma coisa errada, eu tenho que consertar. Né? E eu não quero tirar o vídeo do ar só por causa dessa bobagem. Então, como alguém pode ver e achar que, né, eu falei por mal, não foi por mal, não. Por isso que esse videozinho é curtinho, só para explicar isso. Um grande beijo para todo mundo. Tchau.